Em meados do século XVII, havia em Bruxelas em uma espécie de beco sem saída na rua Notre-Dame du Sommeil, também chamada Canto do Diabo, uma pequena casa de aparência simples, cujo dono era um arquiteto valioso. Sua história foi preservada para nós como uma grande lição. Este arquiteto se chamava Olivier. Ganhou uma fortuna modesta com bons negócios, quando se encarregou de construir a ponte e a grande entrada que atravessa o rio Sena ao entrar em Bruxelas, entre os portões de Hall e Anderlecht. Ele pensava ter encontrado um terreno sólido ali, mas ele teve que fazer despesas imprevistas para fortalecer as fundações em um terreno pantanoso e instável. Entretanto, a primeira pedra foi lançada em 28 de abril de 1658, conforme observado por uma inscrição descoberta por reparos feitos há pouco tempo, com o nome de J. Van Eyck, H. de Bruyne e J. Basseri, oficiais da cidade, estavam presentes nesta cerimônia. Olivier fez seu trabalho com coragem. Logo tudo o que ele possuía foi devorado lá. Ele reconheceu que estava muito enganado. Seu prejuízo foi aumentado em 1/3 quando se viu obrigado a suspendê-lo, porque não tinha mais dinheiro suficiente para pagar seus trabalhadores. O pensamento o dominou, ele seria desonrado, a cidade poderia processá-lo, aqueles que ele havia empregado estavam esperando pelo pão. Ele bateu à porta de seus amigos e pediu ajuda por alguns meses. Mas aqueles a quem oferecerá bolsas de estudos fecharam as portas e ele voltou desencantado com suas amizades. Então, foi refletir sobre o curso que tinha que seguir e nenhum meio satisfatório se apresentou a seu pensamento. Todo mundo que ele acreditava que podia ajudar, nada ofereceu. Só encontrou afeto verdadeiro em uma jovem viúva com quem se casaria e que lhe ofereceu o que ela possuía. Mas esses recursos não eram suficientes, a angústia logo reapareceu. Uma noite, enquanto voltava para casa, entrou em desespero e começou a pensar em fugir, para escapar da vergonha. A noite estava começando, parecia escura e triste. O vento uivava e a chuva caía em torrentes. Ao entrar em sua casa, foi informado de que um homem estava esperando por ele. Ele subiu as escadas surpreso e ansioso. Ele viu um estranho vestido de verde sentado em seu quarto perto da lareira. "Estás envergonhado?", disse o homem abruptamente. "Quem te contou?", gritou Olivier. "Teus amigos. Não tenho como contratar mais homens. Se ninguém vier em teu socorro, amanhã estarás perdido." "Eu sei, e não ouso perguntar-lhe o motivo que o traz." Houve um silêncio. Um funcionário entrou e acendeu uma vela. Surgiu o rosto do homem em um brilho pálido, mas seus olhos brilhavam, seu rosto estava áspero, uma amargura na qual ele tentava esconder, dilatada em seus lábios finos. Depois de encarar o arquiteto palpitante por alguns minutos: "Estou interessado em ti", ele disse ao arquiteto. Olivier tremeu, ele queria pegar a mão do homem que já considerava sua salvação, mas este evitou e retirou imediatamente a mão que estava coberta por uma luva negra. "Nada de toques", ele disse. "Eu empresto com juros." "Não importa. Meu sangue, minha vida, tudo é teu." Um raio brilhante piscou nos olhos do estranho. "Quanto precisas?" "Acho que vamos nos dar bem", ele disse. "Oh! Por enquanto, pouco", disse o arquiteto. "Mas, se quiseres salvar minha honra, tenho que terminar meus negócios, é 100.000 florins. Terá, se minhas condições lhe servirem. Eu assino sem conhecê-las." "Foste enviado pelo céu." "Não, não pelo céu", disse o homem estranho, franzindo a testa.
mas não assinarás sem saber o que é. Eu percorri um longo caminho para vê-lo. Eu aprecio teus talentos, serás meu. Na vida e na morte. Vamos nos dar bem, disse o estranho, estou lhe dando 10 anos. Ao final deste período, me seguirás, levar-te-ei para onde eu quiser, eu serei o mestre, serás meu. O empresário, surpreso, incapaz de perceber o sentimento que estava experimentando e temendo entender o que estava começando a suspeitar, olhou preocupado para o anfitrião. Seu coração bateu violentamente quando viu o estranho bater em sua porta com 100.000 florins. Lembra-te de que sem mim, morrerias, ele disse. Então assine este compromisso. E apresentou uma folha de pergaminho e, com a mão direita, segurava uma pena de ouro. Com licença, disse finalmente o arquiteto, essa cena me confunde, preciso saber a quem devo. Com o que te importas, disse o estranho. Ficarás 10 anos em teu país. E digo novamente, não posso dizer quem sou. Mas receberá teu crédito amanhã, tua jovem esposa te espera. O que esperas? Os 100.000 florins não são suficientes? Aqui está, 500.000. Olivier, em delírio, jamais vira tanto dinheiro, o que o tornava rico e glorioso. Ele agarrou as 2 mãos do estranho, beijou-as sem tirar as luvas, pegou abruptamente a caneta de ouro e assinou o compromisso de seguir em 10 anos quem o comprou. Quando terminou, o homem dobrou o pergaminho, colocou-o na carteira e saiu dizendo: Adeus, e daqui a 10 anos, estarás pronto? E estarei. Acredita-se que, após esses eventos, Olivier não tenha conseguido dormir. Ele passou a noite meditando na frente do 500.000. No dia seguinte, ele pagou e satisfez a todos os seus compromissos, para se exibir aos amigos, dobrou o número de funcionários. E recebeu muitas honras e cortesias. Ele não esqueceu sua jovem viúva, como a fortuna não o tornava inconstante, ficou fiel à sua mulher de sempre. Mas ele nunca confiou sua boa sorte a ninguém. Primeiro, descartou os pensamentos sinistros que o preocupavam ao máximo que podia. Ele teve filhos, seus negócios floresceram, a fortuna trouxe muitos amigos e parecia viver feliz em Bruxelas. Mas causava surpresa, pois estava sempre pálido e preocupado. E construiu, entre a Porte de Flandre e a Porte do Rivage, uma pequena casa de prazer onde celebrava até cair. Ainda vemos esta, pela rua Chandes-Grenoilles, chamada de a Casa do Diabo. Por 9 anos, Olivier viveu assim. Mas quando viu o momento em que tinha que deixar tudo para seguir ao estranho, seu coração começou a ficar perturbado. Medos cruéis tomaram conta dele, ele estava perdendo peso e não estava mais dormindo. Em vão, sua esposa, que o amava, procurou penetrar nas moradas de seu coração para descobrir o segredo que ele mantinha inacessível. As carícias de seus filhos o machucavam, era visto chorando, e 2 vezes sua esposa notou que isso nunca acontecia quando passavam pela ponte por ele construída, quando às vezes os passeios passavam pelos portões de Hall e Anderlecht. Finalmente, chegou o dia fatal em que o estrangeiro veio e exigiu conclusão do acordo que havia feito. Olivier convidou seus amigos, seus pais e os de sua esposa para jantar. Esta senhora, sem saber como elevar o coração do marido, decidiu, sem dizer nada, convidar para a festa o bom velhinho Jean Van Offel, pároco de Saint-Gudule, seu confessor, em quem Olivier confiava, embora por 10 anos ele não havia mais cumprido seus deveres católicos por uma circunstância singular, dele não podia entrar em uma igreja sem sufocar e ficar doente. O digno padre, por muito tempo contemplando a conduta do arquiteto, extraiu dele informações sem precisar de uma revelação, mas nas quais confiou como precaução, por sua grande sabedoria. Estavam à mesa há 1 hora.
Olivier, cuja palidez era assustadora, tentou em vão recuperar a coragem em alguns copos de excelente vinho. Bebia muito, e suas ideias estavam nubladas. Ele ouviu o relógio badalar às 9 horas. Foi o momento em que o estrangeiro partiu 10 anos antes. Com um movimento convulsivo e em uma espécie de angústia, tentou beber novamente, encontrando as garrafas vazias, enviou sua criada ao porão, recomendando que trouxesse o seu melhor vinho. A criada pegou uma vela e correu para obedecer. Mas, quando desceu, viu, sentado no último degrau, um homem gordo de rosto sombrio, vestido de veludo verde. A criada recuou assustada e perguntou o que ele estava procurando. Vá dizer ao teu chefe e diz que eu estou esperando por ele, ele respondeu, ele saberá quem eu sou. E subiu rapidamente, gritando desesperada. O arquiteto perdeu todo o seu ânimo. Vendo que não podia mais demorar, finalmente cedeu aos apelos de sua esposa, contou sua história e cedeu ao desespero. A esposa, os filhos e os amigos estremeceram. Não te desespera, a bondade de Deus, disse o velho sacerdote. Pediremos ao estranho para que suba. A esposa de Olivier estava de joelhos e os filhos, que entendiam que perderiam o pai, beijaram-lhe as mãos. Olivier ainda tinha um raio de esperança vinculado à vida e melhorou um pouco. A criada fez um esforço de coragem e foi gritar com o estranho que a esperava no quarto. Ele apareceu ali instantaneamente, andando com um ar firme e digno, e segurando na mão o compromisso assinado por Olivier. Um sorriso indefinível abriu sua boca e os olhos. E foi chamado pelo padre. Não me esperavas aqui, não, disse ao homem. Sabes que tenho poder contra você. O estranho abaixou os olhos e pareceu desconfortável. Mas o velho padre, levantando uma medida cheia de grãos de trigo, continuou. Só estou lhe pedindo um favor, juro que deixarei Olivier em paz se coletares grão por grão de trigo desta xícara. Eu concordo, respondeu o homem depois de um momento em silêncio. Jura-me pelo Deus vivo, disse o padre, começando a derramar os grãos no chão. O estranho os reuniu com uma agilidade assustadora. Ele estremeceu e disse em voz baixa: Eu juro. Depois de Jean Van Offel ter feito um sinal, um coroinha se aproximou segurando um frasco de água benta, ele derramou o que restava na medida do trigo, o homem não colocou o dedo nele, mas gritou e desapareceu. Então o arquiteto foi salvo. Desde então, a Ponte Grande Écluse, entre os portões de Hall e Anderlecht, ficou conhecida como Ponte do Diabo.